Ela é uma ótima oportunidade. Aí, agora vai tomando aí seu assento, que a gente vai começar o que Deus tem para fazer hoje. Sabe, eu estava pensando muito sobre uma coisa que eu andei ouvindo nos últimos dias, e foi sobre o mundo estar um verdadeiro caos. E aí, Deus foi ministrando algumas coisas na minha vida. Rô, pode colocar a trilha. Deus foi ministrando algumas coisas na minha vida sobre isso. E aí ontem, eu estava ouvindo um podcast. E nesse podcast, o convidado do podcast contou assim: nossa, eu dei um salto muito grande na minha vida, nas empresas e tudo. E eu ouvi Deus falando comigo em algum momento. Porque quando eu dei esse salto, eu fui tomado por uma insegurança muito grande. Porque parece que as coisas começaram a não ir muito bem. E aí ele disse que no meio daquele caos, daquela insegurança, daquele temor, daquele medo, enquanto ele estava conversando com a esposa dele, falando assim: eu fiz alguma coisa muito errada. Eu errei na caminhada. Ele disse que ouviu a voz de Deus dizendo para ele assim: continua firme, continua perseverando. Continua perseverando e vai em frente, não pare. E aí ele dividia com aquela pessoa que estava ali entrevistando ele, e falava assim, a pessoa falou: mas como que foi a experiência? Ele contando a experiência, e ele falando: eu nunca esperava que Deus fosse falar comigo nesse ambiente turbulento que eu estava. Nesse momento desafiador que eu estava. Ele falou: o que a gente espera é que Deus fale com a gente quando está tudo bem. O que a gente espera é que Deus fale com a gente quando o culto está fluindo de uma forma absurda. A gente espera que Deus fale com a gente quando todos os dias a gente tem aquela alegria de sentar e fazer a nossa devocional. E aí ele falou: mas eu estava mergulhado no caos. Eu não tinha mais tempo para nada. Eu não conseguia ter um tempo de clareza na minha alma. Eu não conseguia fazer as coisas que eu gostava de fazer. Eu não estava conseguindo frequentar a igreja. Não estava conseguindo estudar. Não estava conseguindo me dedicar na palavra. E nesse momento eu ouvi de forma audível e clara a voz de Deus falando comigo. E isso tem um tempo, e as coisas clarearam depois disso. E aí eu estava pensando sobre essa ordem do caos que existe na nossa vida. Eu não sei se você já reparou, mas parece. E talvez seja só comigo. E se for só comigo, aí a gente ora e vocês repreendem de mim isso, porque não é possível. Parece que é assim: eu estou numa batalha hoje, e eu venço essa batalha pela misericórdia de Deus, mas amanhã tem outra. E parece que quando eu falo assim: não, agora vai clarear e as coisas vão dar certo, aí vem outra coisa. Aí você fala: não, mas agora eu venci 2 seguidas, eu consegui, Deus me tirou dessa situação. E aí no dia seguinte você se depara com uma situação muito mais desafiadora. E aí tem aquele meme que fala assim, que Deus dá as maiores lutas para os seus melhores soldados. E aí o meme fala: mas Deus deve estar me confundindo com Chuck Norris, com Rambo, com alguém, porque não é possível que eu esteja passando por isso. E aí, eu estava pensando justamente sobre essa questão e sobre a ausência de uma promessa de Deus de uma vida linear. Deus nunca prometeu para você e para mim que nós teríamos uma vida linear, tranquila. Deus prometeu uma vida abundante, isso não tem nada a ver com não passar por dificuldades. Deus prometeu que a alegria viria pela manhã, mas que nós passaríamos por noites difíceis. E que nessas noites difíceis, existe um prazo e um tempo, até o raiar do sol.
E aí, se você for esperto, como eu sempre falo, vai anotando as coisas que Deus vai falando com você. Levanta a mão, dá um glória a Deus, aquece a pessoa que está do seu lado aí, faz fogo cair do céu aí. Nós estamos numa igreja pentecostal, não? Deus nunca nos prometeu caminhos sempre claros, caminhos sempre tranquilos, caminhos sem pedras, caminhos sem desafios, caminhos sem montanhas. Pelo contrário, Ele disse: vocês vão passar por aflições. Ele disse: o mundo jaz do maligno. Ele disse: os desafios são absurdos, mas ouçam uma coisa, eu estarei com vocês em todos os dias. Na tribulação eu vou segurar sua mão, na tempestade eu vou até você, na doença eu estou com você, na cura eu estou com você, em todos os momentos eu estarei com você. Não tenha medo. E às vezes a gente fica pensando sobre essas situações, não, mas a minha vida está difícil demais, a minha vida está tenebrosa demais. Só que se a gente for olhar para as Escrituras, e olhar para as Escrituras com atenção, a gente vai perceber que todos os movimentos de Deus, eles começaram quando tudo estava perdido. Paralítico, 38 anos. E Jesus vai lá e decide encontrar com aquele cara. Bartimeu. Sabe de uma coisa? Isso não é 100% na Bíblia, mas a teologia aponta para a gente que Bartimeu tinha esse nome, porque ele era filho de Timeu. E se você olhar para a geração anterior da dele, tinha um cara chamado Timeu, que era um revolucionário. E aí esse cara foi o seguinte: o império pegou esse cara e matou. Só que a prática era: pega o cara, pega os filhos dele, mata esse cara, e assim que você matar esse cara, você arranca os olhos dos filhos dele. Para que o filho dele, a última imagem que ele tenha, seja do seu pai morrendo, e ele nunca se revolte contra o império. Esse homem, Bartimeu, filho de Timeu. Então pode ser que esse homem, não é que Jesus fez as escamas dos olhos dele caírem. Não é que Jesus tirou uma catarata dele. Não é que Jesus fez uma cirurgia e resolveu a situação. Provavelmente ele não tinha olhos. Ei, você está pegando o que eu estou falando para você? Ainda que você não tenha como o milagre acontecer, que você não tenha terreno para o milagre acontecer, se existir uma ordem do céu, a situação muda. Se você não tiver olhos, surgem olhos em você. Se você estiver paralisado há 38 anos, volta a força para suas pernas e você volta a andar. Não só isso, pega a sua maca e vai anunciar que eu te curei. Então a situação era a situação de caos. Para o paralítico, para Bartimeu, na multiplicação, está todo mundo com fome, tem muita gente, o que a gente vai fazer? No Gadareno, esse cara aí está condenado, já era, joga ele no cemitério, prende ele com corrente e já era. Aí Jesus simplesmente em algum momento decide mudar a situação. E esse caos é o ambiente ideal para que Jesus opere, para que Deus opere. É exatamente aí que Deus começa a se mover. E a primeira coisa, logo de cara, eu quero contar para você que o caos não é o fim. O caos é o cenário perfeito. Sabe o que eu queria te falar? Eu queria te falar que o caos é como uma moldura de uma pintura. A moldura está lá, e é o caos. E Deus pega o pincel na mão e começa a escrever algumas coisas e desenhar um novo futuro, uma nova história e um novo caminho. O caos é exatamente o palco para o show de milagres, de provisão, do sobrenatural que Deus tem para você. O cenário para tudo isso é o caos. O caos é a moldura, o caos é o palco, o caos é o cenário, mas o artista é o nosso Deus Altíssimo.
E aí, diferente do que normalmente eu faço aqui, normalmente eu pego uma situação e a gente conversa sobre aquela situação. Nessa eu não vou fazer isso especificamente, mas eu queria começar com o texto de Gênesis 1, 2 até o 3. O 2 e o 3 só. A Bíblia diz assim: a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Sabe, o primeiro registro que a gente tem do nosso Deus, o primeiro registro de uma manifestação do nosso Deus Altíssimo, que já estava lá, que não foi criado por ninguém, que não se submete a ninguém. O primeiro registro dele é o caos instaurado no universo. Era escuridão, trevas, abismo, águas profundas e o Espírito de Deus pairando sobre as águas. O cenário era de caos, o cenário era de abismo, porque antes da criação havia confusão, antes da luz haviam trevas, antes da ordem havia caos, havia abismo, havia escuridão. Só que nesse momento, mesmo assim, o Espírito estava se movendo. Deixa eu falar uma coisa para você: no seu caos, o Espírito está se movendo. Na sua dificuldade, nas suas trevas, nas suas águas profundas, o Espírito está se movendo e continua se movendo. E aí uma palavra só muda todo aquele cenário, e até hoje isso é inexplicável. A ciência tem o tal do Big Bang. E é engraçado, porque se você for conversar com ele sobre o Big Bang, tem ali um 0,00001 antes do Big Bang, que ninguém sabe o que aconteceu e como aconteceu. Eles falam: não, estava ali todos os ingredientes, e aí teve uma explosão e houve vida. E não existe possibilidade disso acontecer sem que seja a ordem de alguém. É como um caminhão que vai entregar mercadorias num mercado que tem lá farinha, ovo, leite, cenoura. Esse caminhão sofre um acidente e aí quando abrem o baú tem um bolo de cenoura assado. Não existe possibilidade disso acontecer. O Big Bang justamente é o nosso grande Deus dizendo: haja luz, e houve luz. Você pode estar hoje no silêncio, você pode estar hoje na escuridão, mas o céu está se movendo. Mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que a única coisa que você consegue ver é a escuridão, é o caos, são as águas profundas, é o abismo, o céu está se movendo, o Espírito de Deus está se movendo. Se na superfície existem trevas, no profundo, no íntimo, há a gestação de um milagre que ninguém sabe ainda como vai ser, mas ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Porque onde está reinando o caos, o nosso Deus interrompe com uma só palavra. Essa palavra é: haja luz. E isso não é só um versículo antigo, isso é um decreto que ainda está circulando por aí. A luz que você vê, a luz que te toca, o sol que toca sua pele, não é apenas uma história, é um decreto do Deus poderoso. Hoje no seu abismo, Deus está dizendo: haja luz. Hoje na sua doença, Deus está dizendo: haja cura. Hoje no seu casamento, Deus está dizendo: haja restauração. Hoje no seu caos, o Espírito de Deus está se movendo. Ele não está de fora. Ele está vendo, sabendo, e no melhor momento, Ele vai agir.
porque escuridão nenhuma pode limitar o nosso Deus, porque problema nenhum pode limitar o nosso Deus. O caos não impede a voz de Deus. E aí eu queria que a gente olhasse para Ezequiel 37, o texto do Vale dos Ossos Secos. E é muito engraçado porque quando Deus leva o profeta para lá, Deus não está levando o profeta para um cenário de batalha. Deus está levando o profeta para um cenário de morte. Não de morte aparente, de morte que já aconteceu faz tempo, de morte que já está ressecado, já está mais do que decretado. Não é uma morte que existe possibilidade de acontecer outra coisa. São ossos secos, ossos que estavam ali há muito tempo. Ele leva o profeta para lá. Ei, presta atenção numa coisa. Existem batalhas nas suas vidas que vocês já deram como perdidas faz tempo, que essa situação já está seca, já está sem vida. E a pergunta de Deus é uma pergunta provocadora, desconcertante. A pergunta é: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? A pergunta de Deus, quando Ele te pega pela mão e te leva em cima de uma situação que você tem como perdida, que você tem como impossível. Já era impossível a ressurreição dos soldados. Já era impossível os soldados feridos voltarem à vida. Aquele era o estágio máximo. Era o estágio dos ossos secos. E existem situações assim na sua vida. Ossos secos. Lugar que não tem mais vida. Caos absoluto. Não é só morte. É morte há muito tempo. Não é só uma situação perdida. É uma situação perdida há pelo menos anos. E a pergunta de Deus para você. É engraçado, gente, que Deus não te pergunta o que você está vendo. Ele pergunta se você ainda está crendo. Ele não pergunta nada acerca do cenário. Ele pergunta acerca dele. Pode haver vida aqui? O dono da vida está te perguntando: pode haver vida aqui? Ele está perguntando: eu posso soprar vida aqui? Eu posso fazer a situação mudar? E a resposta do profeta é: se o Senhor falar, pode acontecer. Não é o que você está vendo hoje, é o que você está crendo. Não é o que você está crendo, é em quem você está crendo. Aquele que dá a vida te pergunta: pode haver vida aqui? E se sua resposta for: se o Senhor quiser, Ele vai dizer para você: então abre sua boca e profetiza, porque eu vou fluir através das suas palavras. O caos está gritando que acabou, e Deus está sussurrando: eu ainda não terminei. Eu ainda tenho um propósito, eu ainda posso fazer, eu ainda sou seu Deus, eu ainda te soprei a vida, eu torno a vida quando eu quiser. Fala, profetiza, abra sua boca, reconheça quem eu sou. Eu te trouxe para o passeio, eu te levei até os ossos secos. Eu faço questão que você veja a situação perdida. Eu faço questão que você veja a situação impossível. E eu faço questão que você me diga: se você disser, aí pode haver vida. Hoje é dia da gente profetizar contra aquilo que é impossível. Hoje é dia de abrir a boca diante do impossível. Eu acho muito engraçado
Eu acho muito engraçado que aqui não é sobre uma pessoa, sabe? Não é a ressurreição de um morto, que tem nome, que é filho de alguém, ou que é alguma coisa. É uma multidão de ossos. Uma multidão de ossos. E com uma palavra do profeta, guiada por Deus, começa a se ouvir o barulho de ossos chacoalhando e batendo um contra os outros, e a Bíblia começa a relatar que começa a formar tendões e músculos por cima dos ossos, e a pele, e aí aquele exército está vivo, de uma hora para outra. E como que se explica isso? Como é que você vai explicar o milagre na sua vida para as pessoas? O que você vai falar? Você vai falar que acertaram no remédio? Você vai falar que seu advogado é bom? Você vai falar que você sabe fazer? Que você sabe fazer dinheiro? Que você sabe se recuperar? Você vai falar que você é o Dom Juan, que sabe resgatar seu casamento? O que você vai falar? Deus não quer a situação que aparentemente, facilmente alguém resolveria. Ele quer o impossível, para que você diga, para a honra e glória do nome do Senhor, isso aconteceu e foi Deus que fez. Porque é impossível. Pegar ossos e tornar a vida, não tem ninguém que pode fazer, só Deus. Não tem remédio, não tem tratamento. Não tem alguém influente o bastante para mudar essa situação. O único que pode fazer, te pega pela mão, te leva no lugar que você perdeu a sua batalha e fala, pode haver vida aqui. Fala para mim, pode haver vida aqui. Conta para todo mundo que sou eu quem decido se pode haver vida lá. E aí abra sua boca e profetiza. Abra sua boca e profetiza vida na sua casa. Abra sua boca e profetiza vida na sua família. Abra sua boca e profetiza saúde na sua doença. Abra sua boca e profetiza prosperidade na sua dificuldade. Abra a sua boca, porque pode haver vida sim. Tem vida voltando. Tem um movimento acontecendo. O seu vale da morte pode tremer com a voz de Deus. Então presta atenção. O caos como cenário ideal em Gênesis. O caos como ouvinte da voz de Deus em Ezequiel. E o caos como o tempo perfeito em João 11. E a história é a história de Lázaro. E aí eu queria dizer para vocês conhecem essa história, né? Lázaro, morto há 3 dias. Jesus chega. E a mensagem que chega para Jesus 3 dias antes é, o seu amigo está doente. 4 dias, estava morto há 4 dias. A mensagem que chega para Jesus é, seu amigo está doente. E aí ele fala que essa doença não veio para a morte. E aí depois, quando ele está chegando, a outra mensagem que chega é, seu amigo já morreu, já era, não adianta ir mais. E aí ele chega ali, ele chora diante da morte. E as pessoas ainda começam a se perguntar assim, esse aí é aquele cara que curava as pessoas. Ele não poderia ter evitado essa morte? E tem aquele diálogo perfeito de, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E eu queria dizer para você é que Jesus esperou. Deliberadamente, Jesus esperou. Ele soube da doença. E ele fica ainda mais 2 dias no lugar que ele estava. Enquanto Marta e Maria estavam querendo a cura, Jesus queria uma coisa só: revelar a glória de Deus
revelar o poder de Deus sobre a morte. E aí quando ele chega lá, o caos já está instaurado. Quando ele chega, o morto já cheira mal. Quando ele chega, a situação já é uma situação que pela lógica já era. E ele chega. No momento perfeito ele chega. Na hora exata ele chega. E aí o que eu acho mais engraçado é que todos ali já aceitaram a morte de Lázaro e decretam sobre Lázaro que ele só é um morto, é um defunto. Mas Jesus, ele tem uma graça, que aí ele chega e manda tirar a pedra, e as pessoas começam a ainda querer dificultar. Não, Jesus, mas já cheira mal, já fazem 4 dias. E ele, cala a boca e tira a pedra. E aí quando tiram a pedra, ele não fala assim, ó, morto, retorne à vida. Ele não fala morte, vai embora. Ele não fala nada disso. Ele chama Lázaro pelo nome, como se ele não tivesse morto. Porque Jesus sabia que ele seria ouvido. Ele agradece a Deus, o Senhor sempre me ouve. E aí ele olha para aquele túmulo, ele olha para o lugar que a gente olha com peso, ele olha para uma situação de morte, e ele em nenhum momento fala com a morte, ele fala com o homem: Lázaro, venha para fora. A ordem de Deus extrapola todos os limites do universo. Ele chama o morto pelo nome, e o morto levanta. Porque a morte não resiste a uma ordem do nosso Deus. Porque as trevas não resistem a uma ordem do nosso Deus. Porque demônio nenhum resiste a uma ordem de Deus. E ainda que a lógica possa dizer, já era, nosso Deus olha para a lógica e fala: Lázaro, vem para fora. E o que eu tenho para dizer para você sobre esse caos é que se Deus ainda não fez, é porque Ele está preparando algo maior. E esse atraso não é abandono, esse atraso é o Kairos, o tempo perfeito, o tempo de Deus. O tempo que nos ensina, o tempo que nos molda, o tempo que nos muda. Ele não veio só para curar aquele que estava doente, ele veio para ressuscitar aquele que estava morto. Lázaro, vem para fora. E essa voz vai ecoando no tempo, e hoje essa voz, essa mesma voz, chama teu casamento, chama tua saúde, chama os seus sonhos, chama a sua fé. Ei, fé de vocês, venha para fora. Ei, vida com Deus de vocês, venha para fora. Ei, sonhos que estavam mortos, sonhos que estavam perdidos, venha para fora. Ainda que esteja morto, este viverá. E aí eu queria dizer para vocês que a gente colocou 3 situações aqui. E a banda, inclusive, pode subir já, que eu estou encerrando. Eu creio que na sua vida, na minha vida, presta atenção aqui, ó, só aqui, deixa a banda subir lá. Que você pode estar vivendo Gênesis 1, tudo escuro, tudo sem forma, tudo confuso. E a resposta que eu tenho para você é: o Espírito está se movendo. Deus está pronto para liberar um decreto sobre a sua história. Deus está pronto para dizer: haja luz sobre a sua vida. Você também pode estar no vale de ossos secos, num lugar que a esperança já foi embora, já foi enterrada, já ressecou. Só que hoje, Jesus, Deus está te carregando, te empurrando para profetizar de novo. Porque ainda que esteja ruído,
ainda que esteja destruído, ainda que esteja morto, Deus pode tornar a vida. Ou você pode estar hoje como Marta. Olha, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Olha, Jesus, se o Senhor estivesse feito aquilo que eu te pedi, eu não estaria nessa situação. Se o Senhor estivesse aqui, e a resposta de Deus para você é: Ele chegou. A verdade é essa: Ele chegou, e Ele não veio para te consolar do luto, Ele veio para desafiar a sepultura. Ele veio para dizer para você que a morte não pode pará-lo. Ele veio para dizer para você que por mais que o seu cenário seja de luto, desesperança, morte, o que Ele pode fazer é chamar você pelo nome. É chamar a sua situação pelo nome. É restaurar tudo que foi perdido. Devolver para a situação de origem, devolver para a vida. Se coloque em pé no seu lugar. Sabe de uma coisa? Eu tenho uma impressão que hoje é um dia que o céu quer ouvir a sua voz. Eu tenho uma impressão que Deus quer ouvir a sua voz hoje. Deus quer te ouvir profetizar. Deus quer te ouvir clamar. Deus quer que você saiba que Ele é a única saída e a única esperança. Eu tenho uma impressão que o Espírito quer se mover diante do seu caos. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito não tem medo de se mover na sua escuridão. Presta atenção no que eu estou te falando. Se tem alguma área na sua vida que é escura demais, que é tenebrosa demais, o Espírito de Deus não tem medo de estar lá. Aquele lugar que você não quer visita, aquele lugar que você deixa trancado, aquele lugar que você não quer mexer, o Espírito está se movendo neste lugar. E o decreto é: haja luz. Onde havia trevas, haja luz. Onde havia dor, haja cura. Onde havia morte, haja vida. E aí eu tenho um convite para você. Eu tenho um convite para você. Eu tenho certeza que nós vamos viver milagres. Mas eu tenho certeza que essa noite é uma noite de clamor. É uma noite de clamor coletivo. Então eu queria que você pegasse a sua situação agora. Que você pensasse nela. Pensasse no seu desafio de hoje. Pensasse no seu cenário de escuridão. Pensasse no seu cenário de desesperança e pensasse no seu cenário de morte. O que é que na sua vida está escuro? O que é que na sua vida está sem esperança, morto há muito tempo? E o que é que na sua vida está enlutado? Eu quero que você pegue essa situação e venha aqui para frente. Eu quero que você faça isso agora. Pega essa situação, pega essa dificuldade, sai do seu lugar, vai. Vocês estão sem coragem? Sai do lugar, vem para cá.